Romanos 8, 31. Amém? Novo Testamento. Logo depois do livro de Atos dos Apóstolos, após os Evangelhos. Amados, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Tem muitos livros bons, excelentes livros evangélicos. Nenhum substitui a Bíblia. Amém? Tem muitos pregadores que pregam lindo demais. A retórica, a composição do texto, a maneira como expõe é muito precioso, mas não substitui a leitura da Bíblia. Amém? Leiam a Bíblia, meditem nesse livro, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra, meu Deus, que é lida em público, e a Tua palavra que vai ser pregada, Senhor. Meu Deus, está aqui, Senhor Jesus, a Tua palavra, eis a mensagem, e eis também, meu Deus, o nosso coração. Meu Deus, que não haja nenhuma pedra, que não haja, meu Deus, nenhum espinheiro, que não haja nenhuma estrada, meu Deus, onde esta semente vai cair, mas que haja, meu Deus, um coração fértil, um coração pronto, meu Deus, à espera da palavra para germinar, brotar e produzir os teus frutos, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Meus amados, temos aqui na frente lugares, ok? Temos 4 lugares aqui, certo? Tem 3 lugares ali, tem mais 4 lugares ali, certo? E tem 7 lugares aqui, certo? Tá bom? Tem mais 7 lugares. Então tem lugar para todos. Compramos mais algumas cadeiras, mas tem lugar para todos. Amém? Há uma multiplicação de lugar aqui. Só Deus sabe como Ele faz caber tanta gente assim, né? Então, graças a Deus. Meus irmãos, o que é a pior coisa que alguém pode perder na vida? Qual é a pior coisa que você pode perder na vida? Qual é a pior coisa que você poderia ou um dia já perdeu na vida? Eu poderia fazer uma pergunta: o que você já perdeu? Você já teve alguma perda? Você pode dizer: pastor, eu já perdi chave da casa, chave do carro. Você pode dizer: eu perdi um bom emprego. Você pode dizer também: eu perdi uma grande oportunidade na vida. Eu quero dizer, irmãos, que a pior coisa que alguém pode perder na vida é aquela pessoa que conheceu a graça de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: os dons inefáveis de Deus. Aquela pessoa que experimentou a grandeza, a graça, a comunhão de Deus e perdeu a presença de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 4, verso 16, diz: e saiu Caim de diante da face de Deus, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Caim perdeu a presença de Deus. Os seus pais perderam a presença de Deus. Quando se perde o emprego, é horrível, porque tem filho para sustentar, tem água, luz para pagar, tem a comida, o rancho para colocar dentro de casa, tem o aluguel para pagar. Porém, perder o emprego não é tudo na vida, porque tem outros empregos. Amanhã depois, uma outra porta se abrirá. Você pode ter perdido também na vida outras coisas,
Você pode ter perdido o teu carro através de um assalto, de um roubo. Foi uma grande perda. Mas com o passar do tempo, você recupera ou você compra outro. Você pode ter sido roubado e ter perdido a tua moto, mas um dia você recupera. Porém, perder a presença de Deus é a pior perda que alguém pode experimentar na vida, porque Deus é único e não tem outro Deus. A pior perda que o ser humano pode ter na vida é perder a presença de Deus. Se perder alguma coisa, um dia vai recuperar, mas Deus é único. E se perder, você está perdido. Numa viagem, se você perder a bússola, você vai ficar desorientado. No deserto, se você andar e você perder a tua botija de água, você está muito mal, porque a água é sustento no deserto. E se a igreja perder a presença de Deus, a igreja morre. Ninguém é feliz sem Deus. Ninguém se completa sem Deus, porque nós fomos ligados por Deus, fomos criados por Deus, e só somos completos e felizes e vivemos em paz tendo Deus na nossa vida. Não podemos perder a presença de Deus. Moisés estava para empreender uma longa viagem pelo deserto. Logo depois que eles saem, atravessam o Mar Vermelho, através do milagre. Depois de algumas revelações de Deus, Deus disse a Moisés: o meu anjo, ele vai ir diante de vocês. E Moisés diz: Deus, nós não vamos sair daqui sem a tua presença. Nós não vamos, nós não queremos, porque nada resolve para nós qualquer anjo, arcanjo, querubim, serafim. Se a tua presença não estiver conosco, não vale a pena. E ele diz: não nos faz sair desse lugar, subir desse lugar, se a tua presença não estiver conosco. Ele estava dizendo: sem a tua presença, Deus, eu não irei a lugar algum. A Bíblia diz, Gênesis 4, verso 26, e a Sete também nasceu um filho, e chamou o nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Antes de Enos, estavam sem a presença de Deus, não invocavam a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que a partir de Enos começa a se invocar a presença de Deus. E sobre a sua vida começa uma nova geração, a geração de Enos, que procura a presença de Deus, quer a presença de Deus, anseia, deseja e busca com fome e com sede a presença de Deus. Eliseu, a Bíblia diz que na vida dele, o profeta tinha tanto da presença de Deus, muito da presença de Deus sobre Eliseu. Eliseu fazia muitos milagres, muitas maravilhas ele fazia, e a presença de Deus, irmãos, ficava até nos ossos de Eliseu impregnado. A palavra de Deus nos diz que em um momento de guerra, não tendo aonde colocar um dos soldados que morreu na guerra, não tendo aonde colocar, diz que colocaram no sepulcro onde estavam os ossos de Eliseu. E quando tocou o morto nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que aquele soldado ressuscitou, porque a presença de Deus até nos ossos estava. Meus irmãos, que haja a presença de Deus em todo o teu ser, em todo o teu ser, e nos teus ossos, nos teus olhos, na tua mente, no teu pensamento, no teu andar, no teu caminhar, seja cheio da presença de Deus. Amém? Amém. Quantos querem mais da presença de Deus? Amém. Diga para a pessoa mais abençoada que está do seu lado, diz que você tenha muito da presença de Deus. E eu digo, meus irmãos, o que faz diferença é a presença de Deus. Os últimos versículos que está registrado no livro de Malaquias, lá está escrito: e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus daquele que não serve a Deus.
Outra vez vereis a diferença daquele que tem a presença de Deus, daquele que não tem a presença de Deus. E o que apaga, o que retira a presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher, chama-se pecado. O pecado, meus irmãos, nos faz sair da presença de Deus. Há alguns personagens na Bíblia que são fantásticos. Aquilo que relata a respeito deles. Enoque, por exemplo, a Bíblia diz que foram todos os dias de Enoque, 365 dias, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Enoque gostava de andar na presença de Deus, e Deus o tomou para si. A sua vida foi um diferencial do Antigo Testamento, porque ele andava com Deus. E devemos tomar atitude de invocar a Deus. Enos tomou atitude na sua geração de buscar a Deus. No livro mesmo de 1 Crônicas, que fala de genealogia, os primeiros capítulos são só genealogias. Porém, quando chega na vez de Jabes, diz que Jabes invocou a Deus. Ele busca a presença de Deus, e as coisas começam a melhorar para Jabes, por causa da presença de Deus que ele está buscando. E Moisés sabia, meus irmãos, que era a presença de Deus entre eles que diferenciava-os das demais nações. A presença de Deus sobre o povo, sobre os hebreus, causava temor nas outras nações. Ninguém tentava, ninguém queria lutar contra os hebreus, por causa da presença de Deus sobre a vida deles. Chamaram o encantador, chamaram o bruxo, chamaram o macumbeiro, chamaram o feiticeiro, chamaram o Balaque, e disseram: faça uma maldição, faz uma obra, e amaldiçoa esse povo. E Balaque, aliás Balaão, disse: não dá, não vai pegar. E aí perguntava: por quê? Não dá, não tem como amaldiçoar esse povo, por causa da presença de Deus que está no meio dele. Não vai pegar maldição nenhuma. Uma vez um testemunho de chefe de terreiro de Umbanda foram fazer um trabalho no cemitério, e foram fazer um trabalho de bruxaria, daquelas que dizem que é violenta e pesada, mas não tem nada contra Deus. E aí resolveram violar um dos túmulos. E quando eles estão ali para abrir um dos túmulos, o espírito imundo encarnou e disse: não, esse aí não dá, porque esse aí não é nosso, esse é de Deus, não dá para mexer nesses ossos. Até os ossos de um ungido de Deus, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem a presença de Deus e não dá para tocar. Temos prova nisso, base bíblica nisto, pelos ossos de Eliseu. Meus amados, a presença de Deus coloca medo, coloca pavor, mas a presença de Deus conosco, ela tem um efeito contrário, ela afasta o medo. O salmista mesmo disse: eu não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A presença de Deus não faz com que eu tenha medo. A presença de Deus dá coragem. A presença de Deus me leva a enfrentar desafios que outros não enfrentariam. Temos na Bíblia o exemplo de Saul. Saul não tinha mais a presença de Deus. A Bíblia diz que a presença de Deus saiu, foi embora de Saul. E Saul agora está com medo. Saul está amedrontado. E a presença de Deus recai sobre o menino chamado Davi. E Davi olha ao gigante. E Davi não tem medo do gigante. Ele enfrenta. Por quê? Presença de Deus sobre a vida de Saul. Deus quer derramar da sua presença sobre a tua vida. Amém? Deus deseja encher o teu coração, encher a tua vida da presença de Deus.
A ausência de Deus, irmãos, traz destruição, traz desgraça. E a presença de Deus afasta o mal, mas aproxima a bênção. Quando a presença de Deus está no nosso meio, ninguém pode nos destruir. Mas sem Ele, sem a presença dEle, nós somos frágeis. Nós ficamos reduzidos a nada. Deus respondeu à ousada declaração de Moisés e diz: a minha presença vai estar com vocês, irá contigo. E ele diz: e eu te darei descanso. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, está cheio, irmãos, de relatos maravilhosos, de bênçãos, que vieram sobre aqueles que tinham a presença de Deus. Vamos ver alguns deles. A presença de Deus, irmão, era evidente na vida de Abraão. Até aqueles que eram pagãos, não criam em Deus, que estavam em torno, estavam à volta, aonde estava Abraão, reconhecia a diferença entre as suas vidas e a vida de Abraão. Se dá o nome aqui dos que estavam próximos de Abraão. Abimeleque ficou, disseram a Abraão: Deus é contigo. Eles perceberam e disseram: Deus é contigo em tudo que fazes. Gênesis 21, verso 22. Um rei, irmão, sem Deus, está dizendo: tem alguma coisa diferente em ti, rapaz. Existe uma coisa diferente em ti. Abraão, Deus está contigo. Por onde tu vai? Era perceptível que Deus estava com Abraão. Deus também prometeu a Josué que nenhum inimigo lhe resistiria quando sua presença estivesse com ele. Josué capítulo 1, versículo 5, versículo 6 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, ser corajoso. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque as promessas de Deus é do povo de Deus, é o povo que se identifica com Deus, que deseja Deus, quer Deus na sua vida. Ninguém poderá te resistir. Se Deus for contigo, meu irmão, ninguém poderá te resistir. A pergunta é, Romanos 8, verso 31, diz: se Deus é por nós, quem será por nós? A leitura que nós lemos: se Deus é por nós, quem será por nós? Mais uma vez: se Deus é por nós, quem será por nós? Agora, para a pessoa abençoada que está do seu lado, pergunta para elas: e se Deus não for contigo, como é que vai ser? Amém? Olha para cá agora. Agora eu faço a pergunta para você. E essa pergunta é para a minha vida também. E se Deus não for comigo? Meu irmão, e se Deus não for contigo? Se Deus não estiver contigo, como é que vai ser essa semana? Como é que você vai enfrentar os desafios que existem durante esta semana? Se Deus não for contigo, você que se vangloria que está indo tudo bem, que você está prosperando, que você está crescendo, que você está bombando, mas se Deus não for contigo, o que vai sobrar? O que vai restar? Meu amado, não resta mais nada. Nós temos que nos render ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero sair desta noite, desse lugar, se a tua presença não for comigo. Senhor, eu não quero sair da tua casa, eu quero que a tua presença seja comigo. Meu Deus, eu preciso que a tua presença seja comigo. Meu Deus, eu preciso de ti, eu necessito de ti, Senhor Jesus. Senhor, eu quero a tua presença. Meus amados, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se nós analisarmos, se Deus não for conosco, nada vai ser legal. Pode ter muito sucesso na vida, porque o diabo mascara. O diabo também dá. Ou não? Dá ou não dá? Dá. Para Jesus ele deu alguma coisa? Ofereceu ou não ofereceu? Ele disse: olha,
Está vendo isso aqui, Jesus? Tudo isso eu vou te dar. Se prostrado, o diabo também dá. Há pessoas que fazem pactos com o diabo. Há pessoas que fazem pactos com demônios. O diabo dá também. Porém, irmãos, ele cobra juro altíssimo, caro demais, e não vale a pena. Ele é uma agiota, sem compaixão, sem dó. Ele cobra com juros, dividendos, enfermidades, desgraças, ruínas, sem paz, sem tranquilidade, sem conseguir dormir de noite, atormentado, tem bens, mas vive debaixo de tormento. Olha o que Deus diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força e livre Israel. Apesar de Gideão ele considerar-se um homem covarde, Deus o chama de homem valente. Por quê? Porque o Senhor queria, irmãos, provar que qualquer pessoa pode fazer quando a presença de Deus está sobre ela. Todos conhecem, creio que sim, a história de um homem chamado Sansão, forte. Porém, irmãos, ele não era forte, ele não tinha força nenhuma, ele era fraco. Se rebelou quando Deus saiu dele. Quando a presença de Deus saiu de Sansão, ele se tornou comum e normal. O que nos faz, irmãos, sobressair a muitas situações é porque Deus é conosco. No momento que Deus saiu, o Espírito de Deus saiu, a presença de Deus saiu da vida de Sansão. Ele ficou fraco, normal, igual a qualquer outro homem. Porque ele tinha força? Por causa da presença de Deus. Por que Salomão tinha tanta sabedoria? Por causa da presença de Deus. Por que Salomão foi honrado? Por causa da presença de Deus. Salomão, depois do final da sua vida, mesmo tendo feito grandes maravilhas, grandes construções, muitos salmos escritos, muitos escritos ele fez, provérbios, livros de cantares, Eclesiastes, tem salmo também de Salomão, porque Davi escreveu 72 ou 73 salmos, mas a sua vida foi ruim no final. Ele perdeu a presença de Deus e sofreu perdas e sofreu derrotas. A palavra de Deus diz, irmãos, a Isaías também uma promessa especial. Ele diz assim: não temas, porque eu te revi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei, não temas, porque eu, diz o Senhor, eu sou contigo. A presença de Deus estaria sobre ele. Havia uma promessa que, por piores que fossem as circunstâncias pelas quais tivesse que passar, mas ele deveria estar firme, porque o Senhor e a presença do Senhor estaria sobre a vida deles. Com a paz de Deus habitando em você, você vai poder atravessar qualquer circunstância e adversidade. E Deus impõe as condições para termos a sua presença em nossas vidas. Deus coloca algumas condições. Vamos nelas, amém? Rei Asa, irmãos, era um homem que levou o povo de Deus a uma vitória de milagre contra o exército de 1 milhão da Etiópia. Imagina lutar contra 1 milhão naquela época, sem bombas, sem as armas modernas, sem as armas de um século atrás. Era no corpo a corpo, as batalhas e as lutas. Mais tarde, depois que ele ganhou a guerra, ele testifica que o que lhe fez ganhar, o que lhe fez vencer aquela guerra contra 1 milhão de soldados etíopes, foi a presença de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 14:11: clamou Asa: Senhor,
Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha. Entre o poderoso e o fraco. Ou seja, entre os etíopes poderosos e nós fracos. E ele diz: ajuda-nos, porque em ti confiamos, e em teu nome viemos contra essa multidão. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa, nos diz lá no versículo 12. Quando Asa levou o seu exército triunfante de volta a Jerusalém, o profeta chamado Azarias encontra o rei à entrada da cidade com a seguinte mensagem. E a mensagem do profeta Azarias era: ouve-me, Asa, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, mas quando na sua angústia eles voltaram para o Senhor, Deus de Israel, o buscaram e foi por eles achado. Foram buscar a presença de Deus. Ou seja, ele estava dizendo: Asa, rei, nunca esqueça de como você batalhou e como foi que você conseguiu essa vitória quando estava com problema. Deus estava dizendo: Asa, rei, tu me buscou de todo o coração e eu enviei a minha presença para ti. Eu coloquei a minha presença. E Deus está dizendo para o rei: a minha presença te deu vitória. Foi a minha presença que fez você ganhar esta batalha. Meus queridos, nós precisamos da bênção da presença de Deus conosco. Moisés disse então, Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Deus estava disposto, irmãos, a enviar um anjo e guiá-los, mas Moisés disse: não, Senhor, nós não queremos, nós precisamos da tua presença. E Mateus 28:20 diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra diz também que ninguém poderia resistir. Por Josué foi esta expressão: ninguém conseguirá impedir a sua marcha enquanto você viver, pois assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o abandonarei, nem o deixarei de ajudar você. Ser forte e corajoso. E eu digo, irmãos, que nunca Josué perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Perdeu lá em Ai, porque Deus se retirou por causa de uma situação. Mas após ali, o Senhor sempre andou com ele. Encontramos também outro episódio, outro exemplo, com o apóstolo Paulo, quando ele enfrentou uma oposição ferrenha, uma oposição muito difícil em Corinto, e o apóstolo agora estava disposto a fazer as malas, pegar o primeira condução e sair dali, porque a briga estava grande dentro da igreja, um problema, um conflito apostólico na igreja de Corinto. E diante desta oposição, ele ia deixar a obra de Deus naquela cidade, ia para outra. Mas a Bíblia diz que durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe motivou a permanecer por mais um período. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fica mais 1 ano e 6 meses em Corinto. A Bíblia diz: e de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale, não te cales, porque eu estou contigo. O Senhor disse ao apóstolo Paulo: meu servo, eu estou contigo, fica nesta cidade. E ele diz assim: porque eu estou contigo, ninguém te acometerá para fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. E a Bíblia diz: ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ninguém poderá fazer nenhum mal para você, porque eu estou contigo. Diga graças a Deus. Diga eu preciso. Diga eu quero. Eu necessito. Amém? Profeticamente coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Diga eu preciso da presença de Deus cada dia mais sobre a minha vida, em nome de Jesus. Meus amados, a presença de Deus é plena garantia de vitória. Se você fizer um seguro do seu carro, você apenas tem um seguro.
mas não é garantia que você não vai sofrer nenhuma intempérie, dificuldade ou situação. Agora, irmão, se o Senhor é contigo, você enfrenta qualquer situação, qualquer temporal, e o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te guardar. A presença de Deus, irmãos, é importante. Mesmo que você enfrente piores adversidades, se o Senhor estiver contigo, barbada, moleza. Imagina agora você é colocado preso por alguém que não gosta de você e quer tomar uma vingança contra você e prende você dentro de um canil cheio de pitbull, de rottweiler, faminto, 7 dias sem comer, e você é jogado ali. A Bíblia fala a respeito de Daniel, e a Bíblia diz que o Senhor era com Daniel. Era tanto com Daniel que tudo que ele fazia, Deus abençoava. Daniel colocava a mão numa coisa, abençoava. Ele recebia uma outra missão do rei e ele fazia, dava certo. Aonde ele botava a mão, dava certo. O que ele planejava, dava certo. Todos os planos de Daniel davam certo. Isso trouxe ciúmes, inveja. Agora ele é perseguido por causa da bênção. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles enjandram um plano contra Daniel, e Daniel vai acabar na cova dos leões. E a palavra de Deus diz que o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Os leões não tocaram nele, mas o Senhor era com ele. Eu gosto muito dessa expressão, que Deus nunca nos livra da fornalha, mas o Senhor nos livra na fornalha. O Senhor não nos livra da cova dos leões, mas o Senhor nos livra na cova dos leões, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, nós vamos triunfando em nome de Jesus. A presença de Deus é algo que jamais devemos perder. Gideão enfrentou dias difíceis. A presença de Deus foi com ele, e ele venceu o exército dos midianitas. A graça de Deus estava sobre a vida dele. Os 3 moços da fornalha também não se submergiram, porque o Senhor estava com eles. Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34 diz: E que mais direi? Pois me falta tempo. Se eu contar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, as quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões, apagaram com a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Qual é o diferencial? A presença de Deus. Os apóstolos, Atos 4, verso 18, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo perante Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar destas coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando os mais, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Quando a presença de Deus está conosco, meus irmãos, nós enfrentamos qualquer situação e mostramos ousadia. Vamos ver um último exemplo aqui. Isaac está em Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Por que ele está colhendo tanto? Porque o Senhor era com ele. Enquanto Deus era com ele, tudo estava indo bem na sua vida. E muita inveja, muita situação. Outro exemplo também, conhecemos também José no Egito. A Bíblia diz: o Senhor era com José. Várias vezes temos o texto: o Senhor era com José, o Senhor era com José, e o Senhor era com José. E aí nós vemos, irmãos, ele cada vez mais ascendendo, crescendo, crescendo, porque o Senhor era com José. Enfrentou intempéries, dificuldades, situações, sim, mas o Senhor era com José, e José só avançou, porque o Senhor era com ele. Hoje, meus amados, a maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus. O que você mais precisa não são as bênçãos de Deus. E eu não desafio você a buscar as bênçãos de Deus, mas eu desafio você a buscar a Deus, buscar a sua presença, você querê-lo, você desejá-lo,
você ansiá-lo. Hoje muitas igrejas estão pregando bênção, estão dizendo: venha buscar a bênção, venha buscar a bênção. Mas eu quero nesta noite dizer: vamos buscar a Deus, vamos buscar o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele se deixará ser achado por aqueles que o buscarem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar, mas precisamos buscá-lo, acima de bênçãos, acima de coisas. As coisas são consequências. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conceda graça e que Ele nos encha da sua presença. Amém? Que Deus nos dê uma fome e uma sede muito abençoada da sua presença sobre nós. Amém?